Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que tenham chegado animados para essa nossa continuação da formação Ali. Para quem não me conhece, eu sou Glaucio Luiza. Eu sou aqui do time de Educação Empreendedora do Sebrae Nacional. Bom dia, Tércia. Todo mundo animado para hoje? Nosso tema é maravilhoso. E para falar conosco, nós temos aqui o Matheus Neto. Matheus é administrador, ele tem MBA em gestão e consultoria empresarial, também auditoria e finanças. Matheus tem aí uma ampla experiência em consultoria, é palestrante, atua junto a entidades empresariais há bastante tempo. Ele também tem 8 anos de Ali, está aí desde 2015 nesse projeto, então ele conhece sobre o programa. Ele trabalha dados e apoia aqui o Nacional como consultor, ele é consultor do Sebrae Nacional, ajudou, auxiliou a compor essa formação. Então, é um prazer ter Matheus aqui para falar sobre educação financeira. Matheus, seja muito bem-vindo. Nós temos também aqui no apoio a Maria Clara, que está ali do ladinho. Se vocês precisarem de qualquer coisa, digita no chat, eu também estou por aqui. Sejam muito bem-vindos e que seja um dia rico e cheio de aprendizados, tá bom? Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Glaucio. Obrigado mesmo. Boa, vamos lá, gente. Então chegou o meu momento. Estou bem animado, bem feliz, bem ansioso para conversar com vocês. É um tema que eu falo já há alguns anos, né, sobre educação financeira, tanto a parte de educação financeira para pessoas, quanto a parte de gestão financeira para empresas, né? São dois caminhos que eu levo na minha carreira profissional. Eu tenho uma apresentação aqui com vocês, eu vou compartilhar ela depois no chat, né? Ela já está no Drive, até porque tem algumas ferramentas complementares que gostaria de proporcionar para vocês. Tá bom, gente? Eu vou depois me apresentar de novo ali, só complementando um pouquinho, mas não vou me aprofundar muito, porque a Glaucia já fez isso muito bem. E aí eu também já tive com vocês presencialmente, então a gente já conversou um pouquinho. Eu quero focar bastante do nosso tema, que é educação financeira pessoal, gente. Tá aparecendo para vocês? Só para confirmar? Tá sim, Matheus. Boa, Está obrigado. sim. Legal. Eu vou tentar trabalhar de uma maneira mais leve, né, gente? É um assunto. ah, eu digo que é pesado, né? Falar de economia, falar de finanças, mas ele é totalmente necessário para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila, uma vida mais organizada e a gente não deixar de usufruir, de ter nossos prazeres da vida, mas que a gente tenha controle e gestão sobre isso, né? Porque não adianta a gente ter alguns prazeres e depois a gente ter algumas preocupações porque não conseguiu manter, né, nosso padrão financeiro para pagar por esses prazeres da vida. Então, vamos tentar sempre trabalhar de uma maneira mais leve. Aqui, esse menininho, ele pode ser considerado eu, porque eu tinha um cabelinho bem assim, bem pretinho e bem para cima, né? E sempre gostei de estudar, né? Eu sou mais do áudio do que do livro, né? Mas eu gosto de anotar bastante e sempre com mochila nas costas. Então, aqui tá um pouquinho da minha figura. Bem, gente, prazer, Matheus Bernardino Neto. Aqui tá meu Instagram, tem um QR Code ali também com alguns contatos meus. Aqui tá a minha carreira profissional, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Eu fiz 6 anos de estágio, né? Em separados, né? Porque a gente tem aquela a regra de 2 anos, então fiz em 3 locais diferentes, que um foi no governo, através da EPAGRE, na área de agricultura em Santa Catarina, e depois na prefeitura de Florianópolis em 2 locais diferentes. Eu parei minha carreira profissional de órgão público ali, né? Então, desde 2004, estamos falando de 21 anos, eu não atuo com um setor especificamente público, né? E sim no privado e atendendo escolas, né? Escolas e a população como um todo dentro das comunidades que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês depois.
A minha formação, a Glauci já passou, né? Eu sou muito de exatas. Quando eu entrei na academia, eu não tinha noção, né, do que eu queria fazer. Eu primeiro fiz um. Eu queria fazer geografia inicialmente na faculdade, acabei entrando em turismo e fiz só um semestre, né, para depois eu entrar na administração e no meio da administração eu comecei a me descobrir, né, para a área financeira. Na Federação das Indústrias, né, de Santa Catarina, eu atuei como gestor de projetos e consultor, então ali eu comecei a minha carreira em 2012. Então estamos falando de 13 anos de consultoria e gestão de projetos, que não é muita coisa, mas a federação me deu uma bagagem muito legal para atender as indústrias e gerenciar projetos, com recurso do Sebrae, da CNI, enfim. Eu fui professor lá em 2013, eu comecei minha carreira como professor em 2013 na Uniaselv. Eu atuei em outras faculdades com cursos pontuais, né, de pós-graduação, principalmente, também na área de exatas. Na Uniaselv eu dava bastante aula em bastante matérias, porém eu não aguentei a intensidade, né, de estar dando aula com as viagens, né? Acho que até comentei em algum estado, a gente não estava conseguindo pelo fato de que eu saía de uma região que, gente, eu sei que Bahia é um caso à parte, né? Porque Bahia estava conversando com alguns colegas, né, que tiveram, se eu não me engano, 15 horas para chegar até a capital para capacitação. Eu valorizo muito, muito isso, gente, com base em vocês, né, com esse deslocamento todo, não só o deslocamento, mas com o esforço que vocês têm, que realmente dá um gás para a gente ajudar, né, na gestão do projeto, porque realmente vale a pena aquilo que vocês estão fazendo e aquilo que a gente também faz. Mas eu tinha um deslocamento forte, né, em Santa Catarina, que eu atuava durante o dia em 4 horas de viagem, né, para chegar até Florianópolis à noite, dar aula, e na própria noite eu já viajava para o outro lado do estado, né, para dar consultoria para outras indústrias. Eu fiz isso por 3 anos, mas eu não aguentei, né, porque estava muito pesado. Aí eu larguei a faculdade para dar cursos pontuais e palestras, né, que é o que eu dou até hoje. Então, da faculdade eu não estou desde 2016 atuando, porém, ministrando palestras e cursos, eu faço isso desde 2013 e atualmente continuo fazendo. Eu sou muito associativista, gente, desde 2014. 14 foi uma virada de chave, né, porque eu fiz Empretec. Acredito que algum de vocês já fizeram. Quem não fez, eu tenho convicção que vai fazer em algum momento da vida de vocês. Pretec, ele muda, ele transforma, né, para que a gente, quando está com um ponto-chave da nossa carreira que a gente não sabe o que faz, né, ou para onde vai seguir, eu era muito novo ainda, 2014, 13 anos, não, 11 anos atrás, tinha 26. Eu estava naquela virada de o que, que eu vou fazer da minha vida, e no Empretec deu um apoio muito forte para eu transformar minha carreira profissional. A gente não fala muito de Pretec porque tem esse mistério mesmo, vale muito a pena fazer e conhecer. Eu entrei daí no associativismo, na CDL de Florianópolis, que eu estou até hoje, né? Eu sou do mundo associativista ligado a empresas, pessoal, mas eu não tenho nenhuma formação ligada a isso, formação que eu digo pessoal, né? Meus pais não são de comércio, minha mãe é professora, falei para vocês, sempre foi professora a vida inteira, que era um desejo meu estar em sala de aula por conta dela. Meu pai trabalhou no banco que antigamente chamava BESC, que era um banco estadual do estado. Vocês imaginam, né? A gente está conversando aqui, vocês estão em Sergipe, Tocantins, tem de Minas, se eu não me engano, também. Tá na Bahia, eu tô em São Paulo, tem gente em Brasília. É muito louco a gente conseguir fazer isso de maneira online. Naquela época que meu pai atuava no banco, ele era o suporte de TI, que não naquela época era informática. Mas ele ia até o banco para tentar resolver quando o sistema caía. Vocês imaginam que tinha que se deslocar às vezes 8 horas só para arrumar. Era meu pai e a equipe lá que fazia esse ajuste, porque ele não conseguia fazer isso de maneira remota. Vocês imaginam atualmente se sair da sua cidade por 8 horas para ir até a capital só para resolver, e o banco ficava totalmente fechado porque o sistema tinha caído. Então era assim que funcionava. Tô falando de 25 anos atrás, né? Eu tenho muitas memórias disso.
E então não tenho nenhuma ligação familiar com o comércio, mas eu sempre quis ter o meu comércio e estar nesse mundo. Então, ali em 2017 eu tive uma distribuidora de alimentos congelados. Essa distribuidora me deu uma bagagem muito forte. Eu vendi ela na pandemia, gente. Então, quem vendeu foi bom, quem comprou não foi, né? Na verdade, eu não vendi na pandemia, eu vendi em fevereiro, não tendo a noção que em março viria a pandemia. Mas me deu uma bagagem muito boa, né, para eu ter a convicção também que eu não queria ter mais comércio de algo que eu não sei. Ou seja, eu não entendia de alimentos. Eu sei comer alimentos, mas eu não entendo a questão de fornecedor, cliente e tudo mais, é muito específico. Então, eu não tenho. Eu tive essa experiência, mas não gostaria de ter novamente ligado a esse ramo. Eu sou da área de serviços, eu tenho 3 empresas de serviços, né? Que uma é aceleração de empresas, a outra trabalha com inovação e a outra é gestão de projetos. Então, cada uma eu tenho sócios que têm funções diferentes e assim eu consigo. A gente tem uma equipe, né? Não são muitas pessoas, né? Tô falando de 15 pessoas no total. Então, eu consigo dar conta dessas demandas todas por conta da equipe que trabalha junto comigo. 2024 foi minha outra virada de chave, quando foi o nascimento do Miguel. Na verdade, foi em 2023, né? Daí, em 2024, que ele completou um aninho, eu mudei bastante a minha carreira profissional. Eu saí do Ali, gente, eu entrei em 2015, mas eu fiquei 2015 e 2018. 2018 eu apoiei até 2019, 2019 a gente não teve Ali. Eu voltei por 2020, fiquei até 2023. Quando meu filho nasceu, eu pedi para sair, para mudar um pouco da minha carreira profissional, e eu me prometi que eu só voltava ao Ali quando fosse pro Nacional. Pois bem, 24, depois de um ano eu voltei, né? Fui convidado para estar junto com a gestão nacional, que eu sou muito feliz em estar, e estou atualmente, vai completar 8 meses agora de gestão no nacional. Pois bem, gente, eu falei que eu não ia falar muito e acabei falando, desculpa. Vamos focar na parte do nosso conteúdo aqui. Por quê, gente? A educação financeira, né, ela é crucial, ela é importante, ela é essencial, desde quando a gente é jovem, né? E aí vem o nosso ponto, né? Estamos atuando nas escolas, ah, estamos falando com os professores que estão ensinando para os seus alunos. A gente sabe que existem várias escolas no nosso país que já falam sobre isso, sobre educação financeira, que já está, desculpa, gente, alguns estados que já estão implantados na grade curricular, né, esse tema, porém, é muito, muito pouco ainda, né? Não é um tema debatido em todas as escolas. Pode ser às vezes alguma ação pontual, mas que se a gente não tiver uma constância, né, acaba sendo perdido esse tema tão importante. Porque assim, gente, dinheiro primeiro ele pode ser pensado de duas maneiras, né? Como um problema e como uma solução. Por que que às vezes é como um problema? Principalmente quando a gente tem dinheiro, quando a gente ganha um dinheiro, a gente acaba consumindo mais. Por que que a gente consome mais? Porque naturalmente nós somos, o ser humano, ele é um ser consumista, né? Ele, quanto mais a gente ganha, mais a gente proporciona prazeres para nossa vida, então a gente acaba comendo melhor ou comendo mais, a gente acaba viajando mais, a gente acaba viajando para mais longe, tudo é mais, né? Então ele pode se tornar um problema, principalmente quando a gente está numa sessão profissional, por exemplo, e porventura da vida, né, ou da nossa carreira mesmo, a gente tem que dar uma pausa e a gente acaba não tendo aquele mesmo valor, aquele mesmo salário, aquela mesma renda, né? E aí como é que a gente faz? Isso se torna um problema. Por quê? Porque a gente se acostumou com aquela vida, né, com um consumo maior. E aqui a gente já tem um grande problema, que é o gasto já ser maior do que a renda. Mas o dinheiro também pode ser solução. Por quê? Porque nessa ascensão profissional, a gente poderia muito bem começar a investir. Investir guardando dinheiro, né? Desde gente que eu me conheço por um adulto, né? Que eu vou considerar ali com 20 anos, eu começo a guardar dinheiro e eu sempre usei o 10%. Sempre, sempre. O 10% quando eu era estagiário, né? Que eu recebia na época R$ 600, então eu guardava R$ 60, até atualmente, que eu também continuo com os 10%. Então, isso faz com que a minha renda sempre tenha um valor guardado. Isso estou falando para investimento, fora as outras caixinhas que a gente vai falar por aqui daqui a pouco. Então, sim, ele pode ser uma solução, porque eu posso transformar
aquilo que eu estou guardando em futuros prazeres da minha vida. O segundo ponto é o gasto. A gente pode gastar sem pensar e gastar com consciência. O que que é gastar sem pensar? A gente é estimulado a isso o tempo todo, né, gente? A gente está no meio no meio do centro, né? No meio da tarde, do centro da cidade. A gente não está com fome, mas vem aquele cheirinho de pão de queijo, por exemplo, né? Naturalmente estimula a nossa fome. Porém, se a gente tivesse uma barrinha, se a gente tivesse uma fruta, enfim, se a gente tivesse algum alimento dentro de uma mochila, já que a gente está no meio do centro, a gente poderia consumir algo, matar a fome, que a gente não tinha, mas estimulou, e a gente ter a consciência de que realmente não precisava daquilo. Diferente de gastar sem pensar, que é ir no embalo, né? E a gente é estimulado, como eu falei, o tempo todo, para que a gente consuma por algo que não precisa, gente. Não precisa mesmo, né? A gente vai no mercado até tá o carrinho de compra ali, né? Eu sei que muita gente faz, não é muita gente não. Eu sei que algumas pessoas fazem o seu bloquinho de nota, né? Ou levam papel escrevendo as coisas que precisam no mercado, mas será que realmente só compra aquilo que está no bloco de notas? Ah, Matheus, mas tinha uma promoção muito forte, mas tu precisava daquele produto da promoção? Meu pai não é um exemplo para isso, que eu sempre me lembro dele trazendo 8 pacotinhos de batata palha. Ele trazia 3 ketchups, porque tu comprando 3, tu ganhava um desconto de 50% no terceiro, por exemplo. Não faz sentido, por quê? Porque a gente não consumia tanto ketchup. Ketchup nem faz bem. Então, será que precisaria daquilo? Até porque tu compra 3 e às vezes tu consome muito rápido porque ele vai vencer, né? E é isso que as indústrias, que o comércio quer que a gente faça. E por isso que eu digo que a gente é estimulado o tempo todo a consumir. Pensem que num mercado maior, numa rede, a padaria é sempre atrás, né? Ou, não sempre, tá? A gente costuma ser atrás. Se não é atrás, está errado. Mas a padaria é atrás, o açougue é atrás. Por que que geralmente é assim? Porque a Mateus, gente... Oi? perdão te interromper. Tem um aviso de bateria baixa. Eu acho que possivelmente é o seu. Não, aqui tá tranquilo, tá com 82%. Tá tranquilo? Tá bom. Perdão te interromper. Tá bom, obrigado. Costuma não. Tá aparecendo ainda a apresentação para vocês? Tá sim. Tá, obrigado, Aparecendo sim. obrigado. Então a gente é estimulado, a gente, o tempo todo, porque, como eu estava falando, o açougue é lá atrás. Por que que ele é atrás? Para que a gente vá até o açougue, mas antes disso a gente é estimulado o tempo todo a consumir. Então a gente passa por vários corredores. Quando a gente vai. Eu me lembro quando eu fui comprar uma corrida, pegar o kit da corrida que eles botaram dentro de uma loja esportiva, eles botaram lá no fundo da loja. Para quê? Para que você passe pela loja inteira e consuma. Eu falo do corredor da morte, né, no mercado, ali no finalzinho do caixa, quando tem a- aquelas curvas, né, no caixa rápido, para quê? Para a gente pegar coisas que a gente não precisava. E assim, a gente pode ter certeza que esses produtos que estão ali, que é chiclete, chocolate e tudo mais, a maioria, o próprio mercado não tem margem para isso. Ou seja, ele não ganha dinheiro em cima disso, só que é uma venda de impulso. Então, quanto mais ele vender isso, mais ajuda no seu custo fixo e faz com que o faturamento fique maior da empresa. E a gente consuma por alguma coisa que realmente não precisava. Então, isso é gastar com consciência ou gastar sem pensar. Menos organização, gestão financeira, gente. Eu sou casado, a gente tem uma gestão, um controle financeiro lá em casa, muito rígido da minha parte, nada rígido da parte da minha esposa, mas ela é totalmente consciente nos gastos, é só na questão do controle que ela odeia fazer mesmo, mas toda semana a gente senta, tem o nosso aplicativo, que é o meu dinheiro web que eu uso, que ele é gratuito, e não precisam anotar que depois ele tá na apresentação, tá, gente? E a gente anota para que eu tenha noção do que eu estou gastando semanalmente, o que eu gastei mais, para que eu tenha consciência do mês, da semana seguinte, se eu tenho que dar uma aliviada ou não. Ah, se jantamos fora essa semana, será que dá para jantar semana que vem? Não sei, não estava no nosso planejamento. Então, eu tenho essa organização financeira. E o último ponto é a questão do investimento. Né, gente, até que antes de falar de investimento, eu queria falar um pouquinho sobre economia, que é um ponto bem importante da gente citar. Por quê? Primeiro que a gente está vivendo um momento, né, e não sou sem ideologias políticas, vamos falar somente de dados.
né? A gente está num momento instável da nossa economia por conta de uma inflação alta que a gente tem, uma inflação que chega a 6%, né, que vai chegar a 6%. O que que isso quer dizer? Que desacelera nosso consumo porque a gente acaba não comprando tanto. Não comprando tanto porque os produtos estão mais caros. Os produtos estão mais caros porque tem uma inflação mais alta. Ou seja, a gente vê que vários alimentos nossos essenciais do dia a dia estão mais caros. E existem vários fatores, gente, para que isso aconteça. Não é somente, a gente pode falar do governo, é gasto público? Sim, gasto público eternamente, não que eu não posso falar do amanhã. Mas historicamente, a gente sabe que o gasto público é um valor muito alto, né? É muito inchado. Porém, existem outros fatores externos, né? A gente pega um país, por exemplo, da. Ai, agora faltou um nome, gente. Eu não me lembro se é a Colômbia ou o Chile. Eu acho que era o Chile. Que tem um grande. Que importa, desculpa, que exporta muito produto de grãos e, por conta de seca, acaba não conseguindo, né? A produção lá foi muito ruim. E faz com que o nosso país acabe exportando muito esses grãos, que pode ser o café, por exemplo, né? O café é um grande exemplo de que outros países que tiveram seca, né, acabaram não conseguindo vender para o mundo inteiro, porque eles já faziam isso, mas teve a seca, não conseguiram ter uma boa produção, uma boa safra, e faz com que tenha oportunidade aqui do nosso país para vender para fora. Quando o agricultor, né, ou o sindicato, ou a associação, enfim, a cooperativa, tem essa oportunidade de vender para fora, é lógico, a gente vai estar vendendo numa moeda que é mais valorizada do que a nossa e eles ganham mais em cima desses produtos, que faz com que o que aconteça diminua a demanda aqui para o nosso país e o preço aumenta, né? Na economia é sempre assim. Quando a gente tem muitas pessoas consumindo, o preço tende a aumentar. Por quê? Porque vai ter pouca oferta, né? Se tem muita demanda, que somos nós consumindo, vai ter pouca oferta. Só que tem o contrário, né? Pensem que quando a gente não está comprando muito, os preços tendem a diminuir, né? Para estimular o consumo e fazer com que isso aconteça. A gente está bem nessa fase de ter pouca oferta e muita demanda, mas tende a melhorar pelo fato de que a safra de grãos, de café, no contexto geral do nosso país, esse ano tende a ser muito boa. São os que os é, é o que os são os que o olha, são os que os economistas, gente, foi difícil falar isso, estão projetando para esse ano. Então faz com que o preço ele consiga estar um pouco abaixo. E aí, gente, outro ponto é a questão da Selic, né? A gente está com uma Selic de 14,25, né? Saiu ontem, ou não foi ontem, foi terça, se eu não me engano, uma nova projeção de 14,25. O que que isso quer dizer, gente? Que o crédito está muito caro. Se a gente for pegar um empréstimo hoje, o empréstimo sempre tem uma taxa de juros do próprio banco, que ele tem autonomia para colocar, mais a taxa Selic, que é uma taxa do governo, e que isso todos os bancos vão embutir, né? Então você pega um 12% de taxa de juros do banco, só que é 12% ao ano. Aí você divide por 12 meses, a gente está falando de 1% ao mês. Aí a gente pega uma Selic de 14,25. Eu estou fazendo o cálculo aqui, tá, gente? 14,25 ao ano, dividido por 12, 1,18. Então estamos falando de um crédito de taxas de 2,28. Isso é muito alto, gente. Muito, muito alto mesmo. Ah, Principalmente por conta da Selic que está alta. Se a gente for pensar lá na pandemia, só que é claro que é um caso extraordinário, a gente teve uma Selic a 2%, que foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje ela está em 14,25 e tende a chegar em 16%. Por que que eu estou falando isso, gente? Se a gente precisa de empréstimo, e muita gente precisa de empréstimo, vai ser muito caro esse empréstimo para a gente pagar. E o endividamento do brasileiro tende a aumentar ainda mais. Hoje, para vocês terem uma noção, gente, a cada 10 pessoas no nosso país, 7, porque não existe 7,5, tá? Mas o percentual é de 76%. Mas eu vou arredondar para 7. Até poderia arredondar para 8, que passou do 7,5. Uh, mas a gente tem 7 pessoas que estão endividadas no país, gente. Então, assim, se você conhece 10 pessoas, eu estou falando aqui com 33 pessoas, 76% está endividado, ou seja, está com alguma pendência financeira. Isso é um índice muito alto do nosso país. Só que se a gente
acaba aí entrando aqui nesse slide, se a gente acaba aprendendo a investir, se a gente acaba aprendendo a ter a oportunidade de guardar o dinheiro e guardando esse dinheiro, fazer com que essa taxa de juros seja a nosso favor, esse é o momento. Por quê? Porque a mesma Selic, né, que influencia num crédito que a gente pegue para o empréstimo, ela também influencia caso eu esteja investindo e trabalhando em cima dessa taxa de juros. Porque é a mesma taxa de juros. Por isso que a gente fala. A gente pode aprender a investir, que pode ser com renda fixa mesmo, no início, principalmente porque é mais seguro, tem menos risco, e a Selic está alta. Então, esse é um momento muito bacana para quem tem algum dinheiro guardado que não deixe parado, que possa fazer um investimento se baseando na taxa de juros que está muito, muito, muito alta. E aqui, gente, quais são as 9 razões que impedem da gente não ter dinheiro? Primeiro, você compra o que não precisa, né? Isso é muito, muito comum. Existe uma regra, gente, que, se for pegar no contexto geral, o problema do brasileiro não está no mês. Porque assim, vocês sabem quanto vocês recebem e vocês sabem quanto vocês gastam. A gente tem essa noção. Então, Matheus, eu recebo aqui X e eu gasto X menos um. Então, assim, me sobra no mês um pouquinho de dinheiro, ou não, é zerado, mas o mês ele se paga. Qual que tá o problema? No ano, no orçamento anual. Por quê, gente? Você vai lá e faz um orçamento mensal e em janeiro você sabe quanto você gasta, você sabe quanto você ganha. Beleza. Porém, chega em fevereiro, tem um prazer enorme que se chama carnaval. Será que o carnaval estava no orçamento? Eu tive conhecimento, eu não tinha, né, sobre o São João, o quanto é forte, logicamente que eu já sabia, mas eu não sabia o período intenso que é de junho e julho. Então, são 2 meses, na verdade, de um consumo muito grande nosso. Isso estava no orçamento? Por isso que a gente fala, o problema não está no orçamento mensal, está no orçamento anual. Só que assim, gente, nós já sabemos que tem um carnaval, a gente já sabe que tem o São João, a gente já sabe que tem os aniversários que a gente vai e tem que comprar presente, a gente sabe que tem uma Páscoa, a gente sabe que tem um Natal, a gente sabe, né? Porque isso já está no calendário, né, do nosso país. Então, será que não seria necessário eu fazer um orçamento já sabendo, né, que nesses meses eu tenho um gasto maior? Ah, Matheus, mas aí eu preciso trabalhar mais para conseguir ter mais fonte de renda. Mas será que os meus gastos atuais não poderiam ser menores, sabendo que eu tenho outros gastos que vão surgir naqueles meses? Pensem sempre, gente, que se eu sei o que vai acontecer, eu posso prever e organizar. Eu posso fazer uma caixinha no banco pensando nisso. Se eu tenho um IPVA para pagar, eu tenho o meu carro, o meu IPVA vence em novembro. Pô, mas lá em novembro eu não tenho o valor a mais para pagar. Então, gente, será que não seria melhor há 12 meses atrás de novembro, ou seja, começar em novembro? Eu vou pegar aqui que o meu IPVA vence em fevereiro, tá, gente? Será que não seria melhor eu começar agora a partir de março a guardar dinheiro pensando no meu IPVA de fevereiro de 2026? É isso que eu tô falando. É a gente se organizar no anual, porque eu sei que ele vai acontecer, tá? E eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso ainda. Segundo, você não poupa nada da sua renda, como eu estava falando ali, os 10%, é pelo menos isso, a gente tem que poupar. A gente não investe, a gente não controla os gastos, ou seja, a gente não sabe para onde que vai nosso dinheiro. A gente tem uma noção, mas vocês não. Quer dizer, a gente tem uma noção, mas vocês não têm noção. Essa frase ficou horrorosa. Porque vocês não vão lembrar do mínimo. É claro que hoje a gente paga, eu, pelo menos, até o cartão eu nem uso mais, né? Que eu pago tudo pelo celular, então é mais fácil de ter controle ainda. E o que é melhor, os bancos, eles já nos. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco que ele já te dá análise financeira de receita e despesa. Você nem precisa ter um controle paralelo, porque ele mesmo já te mostra com gráficos ali o quanto você gastou e para onde você gastou. Isso é ter controle, gente. Porque vocês não vão lembrar do pouquinho que a gente gasta. Se for em dinheiro mesmo, é mais difícil ainda. Mas se a gente não parar, olhar, analisar, vocês não vão lembrar e vão continuar gastando por coisas desnecessárias. Ah, Matheus, mas eu gasto aqui, eu tenho um streaming,
né, que eu gasto só R$ 30 por mês. Se a gente começar, pessoal, a pensar nesse gasto de R$ 30 multiplicado por 12, ou seja, R$ 360, o quanto a gente não conseguiria fazer com esse valor? Então, tudo nos nossos gastos multipliquem por 12, porque vai dar um impacto maior e vocês vão ter noção daquilo que poderia fazer, que vai dar prazer para vocês, né? Ou que a gente poderia investir, que também pode ser um prazer para vocês. E eu não estou falando para não ter streaming, eu estou falando para que vocês tirem gastos que não utilizam. É nesse ponto, tá? Porque o valor mínimo multiplicado por 12 ele já não é mais mínimo. Você não sabe utilizar o cartão de crédito, né, gente? Aqui, nosso veneno, né, de gastos, de falta de controle, o cartão de crédito sempre preocupa, né? Porque a gente acaba consumindo um valor deixando para o mês seguinte, sendo que nem sempre a gente sabe como, quer dizer, ninguém sabe como vai ser o mês seguinte, né? A gente acredita que vamos estar vivos, que vamos continuar com nossa renda, porém, a gente não vai que aconteça alguma coisa com a nossa renda, como é que a gente vai pagar o cartão de crédito? Então, na minha visão, pessoal, eu vivo hoje e eu pago hoje. Eu projeto amanhã, eu posso deixar no cartão para amanhã. O que que eu quero ter, o que que eu quero dizer com isso? Eu vou projetar uma viagem e eu faço isso constantemente. Dá para ver que eu faço porque eu sou bem chato nessa parte financeira. Mas se eu vou viajar, por exemplo, a gente vai para Alagoas em junho de férias, eu, minha esposa e meu filho, que eu sou apaixonado por Alagoas. Essa viagem foi comprada em julho de 2024. Por quê? Porque eu vou ter 11 meses para pagar a viagem e quando eu estiver na viagem, a viagem vai já estar paga. Porque eu vivo o momento, eu pago o momento. Eu não vou viajar para pagar 11 meses depois. Por quê? Porque já passou. Então, se a gente começar a trabalhar dos 12 meses para trás, pode ter certeza que a nossa vida fica mais leve. E a gente consegue se organizar para pagar por aquilo que a gente vai ter de prazer. Então, isso é saber utilizar o cartão de crédito, porque eu parcelo de, de julho do ano passado, estou pagando, e vai chegar nesse junho, a viagem vai estar paga. Ah, Matheus, e as tuas despesas de lá? Eu tenho uma caixinha e eu posso citar nomes porque eu trabalho com alguns bancos, mas eu tenho várias caixinhas de Nubank, gente. Várias, várias. Mas são várias mesmo. E uma das minhas caixinhas são viagens. Então, a viagem de Alagoas de 2025, eu guardo um dinheiro todo mês para que esse dinheiro seja para utilizar para a gente gastar lá, que é com alimentação e passeio principalmente. Então, em junho já vai estar pago. Isso é saber utilizar cartão, gente. Isso é saber se organizar financeiramente. Então, cartão de crédito, se a gente consome produtos atuais, vou encher o meu tanque, né, do carro, que está um absurdo, né? É um dinheiro muito alto e botei no cartão de crédito. E se a gente não tiver renda no mês que vem? Como é que eu paguei o consumo do combustível que era do mês passado? Alimentação, a mesma coisa. Agora, se for uma parcela de alguma coisa que você vai consumir, Matheus, eu comprei um imóvel e, pô, no cartão de crédito não tem como, né? A gente tem limite absurdo para isso. Mas eu comprei um móvel para mim, para o meu imóvel, né? Comprei um armário, botei no cartão de crédito. Não tem problema algum, gente, até porque o móvel que você está comprando, ele vai durar por muito tempo. Então é alguma coisa que você vai consumir. Isso não seria um problema. Problemas são prazeres daquele próprio mês. Outro ponto aqui é você não ter prioridades. E aí, gente, cada um tem a sua prioridade na vida, né? E eu respeito todas as prioridades de vocês. Porém, se a gente tiver prioridades, a gente tem que saber que é necessário pagar por essas prioridades. Se a sua prioridade é cuidar da sua saúde, excelente, gente. Eu tenho uma grande amiga que ela sempre me fala, Matheus, não adianta tu trabalhar horrores e depois gastar em saúde. Isso ela me falou uns 5 anos atrás, era um pouquinho antes da pandemia. Uns 6 anos atrás, e eu levo isso muito a sério porque eu preciso cuidar da minha saúde, né? Ter o equilíbrio da saúde com o trabalho e fazer com que depois eu não tenha um gasto
alto com a saúde, mas não são saúdes preventivas. São saúdes corretivas, que é médico, e vou gastar mais com isso e certamente meu corpo vai estar pior ainda. Então, isso é ter prioridade. Você valoriza mais o entretenimento que a educação, né? A educação, nós estamos aqui falando, né, com colegas de educação, que geralmente as pessoas já são ligadas a essa área, nem todos, né, porque vocês se apresentaram e eu vi que algumas pessoas não são de formação, que não é problema nenhum, mas a maioria é, né? Então eu sei que vocês já são da área, mas se a gente não priorizar a educação, os estudos, podem ter certeza que a gente acaba chegando nesse 76% aqui de pessoas endividadas, né? Porque a gente está priorizando por coisas que dão prazer, mas a gente não tem condições de pagar por esse prazer. Você não tem fonte de renda extra, né? É importante que. O que que é fonte de renda extra, né? Eu sei no caso de vocês, vocês não podem ter uma outra função que acumule recurso. Porém, vocês podem ter um imóvel, né, e não estão utilizando esse imóvel. A gente precisa fazer uma renda com base nesse imóvel, né? Então, não tem problema algum a gente dar um passo atrás para dar dois passos para frente, né? Então, quando a gente se mudou, eu e minha esposa, a gente ficou um tempo na casa dos nossos pais, né, para que a gente conseguisse até entrar no novo local e nesse novo local a gente pudesse ter a nossa vida pessoal. Mas demos um passinho para trás, para, na minha opinião, dar dois passos para frente, né, que é um apartamento melhor que a gente tinha antes e não ter um plano, né? Nas minhas caixinhas, gente, por exemplo, eu tenho vários planos de vida. E não são planos de vidas absurdos que eu vou lá e coloco, quero um apartamento novo, né? Se eu começar a guardar dinheiro hoje, eu vou comprar esse apartamento novo, sei lá daqui a quanto tempo, né? Mas planos menores mesmo, né? Eu tenho o plano, como eu falei para vocês ali da viagem. Eu tenho um plano, por exemplo, do meu aniversário de 40 anos. Eu tô com 37 e eu guardo desde os 35, gente, não é mentira. Então são 5 anos guardando um dinheirinho ali, tô falando de 60 meses, né, vezes a quantidade que eu tô investindo para que no meu aniversário de 40 anos eu tenha um sambão que é como eu gosto, que eu faça, não sei se uma feijoada, um risotão, mas é do jeito que eu quero, né? E o dinheiro tá pago. Então, isso é ter um plano, né? Meu plano é meus 40 anos. Eu tenho o plano do Miguel de 18 anos. Miguel é meu filho, ele tem 1,8 meses, tá, gente? Mas quando ele tiver 18 anos, ele vai ter um dinheirinho para ele fazer aquilo que ele desejar. Isso é ter plano, tá? Que não precisa ser um negócio inalcançável, nem deve, né? Porque plano inalcançável faz com que a gente desmotive e a gente não continue. Agora, quando a gente respeita e a gente coloca algo que é possível de alcançar, pode ter certeza que estimula e, de novo, gente, a onda tá levando, né? Que é a Selic alta. Então, tem que aproveitar agora e investir certo, com menos riscos para quem não investe, mas faz com que o dinheiro gire para vocês. E a educação financeira, gente, ela vai muito, mas muito além dos números, né? É sobre sonhos, é sobre escolhas, é sobre qualidade de vida, né? Qualidade, quando a gente fala, qualidade de vida é morar num local dos meus sonhos. Beleza, gente, mas eu preciso ter condições para isso, porque senão vai ser um sonho momentâneo, né? Porque depois eu não vou conseguir. Adianta eu estar morando onde eu quero, porém não conseguindo pagar a conta, estressado, brigando com a minha família, brigando no trabalho, enfim, né? Não conseguindo pagar as contas de casa. Na minha opinião, não. Isso não é qualidade de vida, né? Agora, eu dormir tranquilo, isso sim para mim é qualidade de vida. Eu proporcionar experiências para minha família tendo como pagar, isso sim é ter qualidade de vida. Não é onde a gente está, é como a gente está. Nosso objetivo, né, a gente, é orientar os professores, né? E a gente tem, pessoal, dentro do Sebrae, muito material, muito conteúdo, muito profissional, né, que possa auxiliar nisso, auxiliar os professores, auxiliar os alunos, auxiliar a sociedade como um todo, né? Porque pensem, é muito lindo, gente, quando eu vou numa comunidade, né, eu trabalho com um projeto de inclusão socioprodutiva, que eu falei para vocês, né? E eu atendo comunidades muito, muito, muito vulneráveis. E eu vou nas escolas falar sobre educação financeira, eu converso com professores, primeiro né, mais nessa lógica, eu converso com os professores e depois eu converso com os pais dos alunos, né? E eu acho muito legal quando o aluno está junto com o pai na palestra, porque
um serve como exemplo para outro. E eu fico olhando assim, porque vai o casal e vai a filha. Aí a filha sempre olha pro pai, ah, viu? Eu falei para ti que tinha que não podia comprar aquilo. É muito legal quando já vem da criança ou da adolescente. Mas se a gente leva para as famílias, é tão importante quanto levar para o aluno, porque não adianta a gente colocar na cabeça do aluno, mas os pais estão com uma visão totalmente diferente. Então, o objetivo sempre é que a gente una isso e nós temos várias ações dentro do Sebrae que possam ajudar vocês para levar isso e construir um futuro mais sustentável. A gente tem, as pesquisas, na verdade, elas mostram que os jovens que recebem educação financeira eles se tornam adultos muito mais preparados, né, para gerenciar suas finanças. Os nossos pais não foram educados assim. A gente, sinceramente, eu, Matheus, não fui educado assim. Eu aprendi porque a vida me levou para essa área, né? E eu gosto muito do tema. Mas a gente tem a oportunidade, né, no nosso país de pensar diferente agora, a gente levar para as crianças, levar para os adolescentes, levar para os pais. Isso é importante e isso faz com que a gente mude uma cultura e transforme, sim, o nosso país de maneira mais sustentável. Então, aqui tem algumas matérias, né, de educação financeira nas escolas, né, que pode mudar todo o panorama de economia no futuro, que eu tenho os links aqui depois para vocês que aí vocês conseguem clicar e entrar. Só acho que em PDF não vai rolar, gente. Vou ter que mandar em arte aberta também. O tabu em relação ao dinheiro e a falta do conhecimento prático, além da ausência de uma cultura de planejamento, são as barreiras que a gente realmente precisa quebrar. Esse tabu do dinheiro, a falta de conhecimento, mas na vivência mesmo com as pessoas. E será que a gente está pronto, né, para ser um agente dessa mudança? Né? Vocês têm a oportunidade, né, de ser um agente dessa mudança, né? A gente acompanhar as escolas, promover ações voltada à educação financeira, voltada à gestão financeira, e sustentável das pessoas. A gente pode provocar no bom sentido, né, e deve fazer isso, porque podem ter certeza que vocês estão transformando vidas, né? A gente estimular as pessoas a gerar sua própria renda, ou seja, empreender gerando a sua própria renda, ou elas descobrindo novas fontes de rendas, isso faz com que a gente transforme sim as famílias e tornem mais sustentáveis. E por que que a gente deve, né, na minha opinião, incluir educação financeira nas escolas? Que é uma disciplina que ensina a gerenciar recursos pessoais, planejar sonhos e evitar armadilhas, né? Como eu dei alguns exemplos para vocês aqui, que tem impacto direto na qualidade de vida dos alunos. Ela promove cidadãos mais preparados, conscientes e felizes. A felicidade ela é muito relativa, mas a felicidade para mim realmente é dormir tranquilo, sabendo que tudo está sendo organizado, tudo está sendo pago. Ensinar economia começa nas decisões diárias, como eu falei para vocês, né? Não adianta a gente. Quer dizer, isso eu não falei, eu falei da questão anual. Mas pensando nas nossas decisões diárias, são as decisões que a gente tem, né, no nosso dia a dia que a gente já começa a errar por aí, como, por exemplo, um lanche, né? Preparar lanches em casa ao invés de comprar na cantina. Isso para os alunos, mas também serve para a gente, né? Eu posso ter minhas barrinhas aqui, eu gosto de comprar as barrinhas para que eu não precise comprar por alguma coisa que realmente não faz bem, né? Eu comia muito empanada, a gente, quando eu era mais jovem. Hoje eu evito comer empanada, eu como barrinha para me sustentar. E eu não sou referência de alimentação saudável, não, tá, gente? Mas eu tento evitar, né? Porque eu sei que na hora do almoço eu vou comer melhor, né? Melhor e mais, e às vezes na janta também. Mas a gente preparando os lanches em casa ou se organizando. Oi, gente, estão me ouvindo? Oi, Matheus, agora sim, Tá, voltou. voltou, obrigado. Tá vendo que eu Ah, lanche
Por isso. Boa. Paramos no lanche, né? Isso. Isso. Obrigado, meninas. Eu vi o barulhinho aqui na internet e aí. Mas voltou. Vamos lá. Estipular um valor fixo semanal para gastos com lanche, né? Que a gente possa, Matheus, os lanches hoje em dia, sei lá, R$ 15, né? Por período, né? Então são dois períodos, R$ 30, 30 vezes 5, 150. 150 é o orçamento. Eu já sei, né? Se a gente botar numa gestão financeira, quanto que a gente gasta com lanche, quanto que a gente gasta com almoço. A gente tem essa noção. Agora, se a gente multiplicar pela quantidade de dias, você já consegue fazer o orçamento mensal disso. Comparar preços de produtos e buscar opções mais econômicas. Existem muitas marcas, né, de muitos produtos. Se a gente não fizer isso, a gente acaba comprando mais caro, né? E às vezes, é claro que assim, a gente, lá tem dois mercados. Dos dois mercados, né, a gente tem eles têm os mesmos produtos. Será que vale a pena comprar um pouquinho em um pouquinho em outro? Tudo a gente tem que pensar na questão do tempo também, né? Os dois mercados podem ser muito longe, a gente perde, sei lá, 4 horas para fazer isso. Será que compensava? Será que minhas horas não seriam mais produtivas se eu ter ido somente em um e no tempo que eu iria no outro, eu não poderia fazer alguma coisa mais produtiva que me gerasse mais renda? Então, isso precisa ser pensado também. Mas o comparar preço, isso é primordial, gente, né? A gente ter opções, né, e conhecer as opções e conversar com as pessoas sobre as opções ajuda a gente ter outras experiências mais baratas. Esperar 24 horas antes de fazer uma compra por impulso, né? Então, a gente tem o celular, infelizmente, nos prejudica nisso, né? Porque a gente vai lá, baixa aplicativo de consumo, baixa aplicativo de marketplace, Mercado Livre, Amazon e por aí vai, e a gente recebe notificação o tempo todo. Então, primeira coisa, tire a notificação, né? Uma vez eu comprei no McDonald's, o McDonald's me mandava e-mail sempre com promoção, né? Eu não preciso da promoção, por quê? Porque eu não preciso comer o McDonald's, apesar de ser muito gostoso, mas eu não preciso comer porque eu sei que não faz legal, não faz bem, né? Então vai lá, tira, cancela a inscrição do e-mail para não receber essa notificação, cancela o aplicativo, né? Para que senão, gente, se a gente for no impulso, e geralmente a gente vai no impulso, você vai no shopping, eh, existe uma linha geral. Oi, gente, acho que travou, o Matheus deve estar voltando já já, tá? Só um pouco. Acho que o Matheus caiu. Deve ter sido a internet novamente. Sim, mas já já ele deve estar de volta. E aí, vocês estão gostando? As dicas estão sendo úteis? Coloquem aí no chat. Olha ele de volta. Oi, Pronto. Matheus. Agora não vai não, gente. Estava no Wi-Fi do hotel, mas eu acho que eles estão, acho que eles fazem isso de propósito para me estimular a sair do quarto, que eu tenho que sair meio-dia. Eu acho que é de propósito mesmo, daí eu botei no meu 4G e agora acho que vai direto. Agora foi. Pô, desculpa, gente. Então tá, tava falando a questão de esperar o 24 horas. Existe uma regra que se a gente passa na frente de uma loja, e a gente compra por impulso, é porque a gente não precisava. Agora a gente se vai 3 vezes no mesmo local, é que realmente é uma compra que seria necessária. Então, bota no carrinho, por exemplo, né? Mas deixa 24 horas até comprar, para que realmente você tenha consciência de que precisaria daquilo. Cria uma lista de desejos e avaliar se ainda quer aquele item, né? Depois de uma semana, como eu falei, o carrinho, ele te ajuda nisso, sem comprar ainda. E definir prioridades. Será que eu realmente preciso disso agora? Será que é necessário? E a gente, de novo, é estimulado o tempo todo a comprar essas prioridades na cabeça do varejo e não na nossa cabeça. Então é preciso, gente, ter muita inteligência emocional, né, para mexer com dinheiro, para mexer, para a gente ter uma tomada de decisão mais ah, ge- gerenciada, né, mais organizada.
né? Saber controlar nossos impulsos, entender os gatilhos emocionais que a gente recebe o tempo todo e alinhar escolhas financeiras aos valores pessoais. Isso faz, pode ter certeza, com que a gente evite nosso endividamento, promovendo um bem-estar melhor. Então, como é que a gente pode desenvolver algumas habilidades para isso, né? Praticar a autoconsciência, reconhecer as emoções antes de tomar decisões, estabelecer metas financeiras, conectá-las a valores pessoais de vocês, criar hábitos de consumo baseados na necessidade, né? A palavra necessidade é muito importante, né? Então, a necessidade, Matheus, eu tô com. Eu vou falar TPM, gente, não leve isso para mulher não, porque apesar do homem não menstruar, mas eu sei que o homem também tem os seus momentos de TP, vou botar assim, né? Ele tem esse problema emocional, né, que não é hormonal, mas tem dias que a gente realmente precisa de um chocolate, né? Tem dias que a gente precisa não falar com ninguém, tem gente que precisa ficar quieto, precisa, enfim, precisa. Mas será que a gente realmente precisaria comprar para isso? Eu não posso já ter guardado alguma coisa para esse momento? Então, a gente precisa saber que as necessidades, elas não precisam, a gente precisa entender que as necessidades não podem levar a consumo, né, inconsciente, né, a consumo que a gente não possa pagar depois e se arrepender. Realizar exercícios de autoconhecimento, como diários de emoções e gastos, né? Não sei vocês, mas eu gosto de escrever sobre minhas emoções, eu gosto de falar com pessoas sobre as minhas emoções. Eu tenho a minha psicóloga, que eu gosto bastante de conversar com ela, e depois da consulta com a psicóloga, eu sou uma pessoa muito melhor, né? E não para consumo, né? Mas sim para a vida como um todo, né? E eu tenho um controle emocional, mais forte. Falando de previdência privada, né? Não sei quanto a vocês, né? Mas a gente tem a nossa previdência pública, não sei o futuro dela, sinceramente, né? Por conta dos altos valores que se tem, né? E se vai ter uma boa gestão para pagá-las futuramente, né? Daqui sei lá quanto tempo. Então é importante a gente pensar em outros mecanismos, né? Como uma previdência privada. Desde que eu me tornei adulto, né? Que eu vou falar ali nos 20 anos, eu tenho previdência privada. Não é algo que vai te render muito, podem ter certeza, mas dá uma segurança. Quando eu digo não vai render muito, porque existem taxas, né? Se baseando para isso. A gente não pode cair em armadilha, gente. Matheus, vou colocar meu dinheiro para render a 110% da Selic. Pois é, mas será que eles não cobram uma taxa administrativa para isso? Será que não existe um imposto de renda muito forte? Será que não vai precisar de dinheiro? Se tu tirar esse dinheiro antes, tu vai pagar um imposto de renda completo, ou completo que eu digo, acima ainda do teto mínimo? Então precisa ser avaliado, né, gente, para que aquilo que deveria gerar retorno financeiro para vocês não gere um transtorno maior para vocês. Então, previdência privada é um caminho para pensar agora para pensar no futuro, mas começando agora, né? Então é possível de ser feito. Eu guardo um pouco na previdência privada, eu guardo um percentual em fundos imobiliários, em fundo de investimento, trabalho com ações. E a gente vai diversificando. Acho que o importante é diversificar, porque pode ser que num momento esteja bom para um e depois para outro. Quais são os princípios da nossa educação financeira? A gente tem um orçamento e um planejamento efetivo, isso é importante. A gente poupar e ter essa reserva financeira, a gente ter um consumo consciente, investir em um crescimento patrimonial, né? Ou seja, pensar no nosso futuro, onde é que a gente vai viver e como vai viver, ter uma previdência ou algum investimento e planejar a longo prazo, né? A minha previdência é para os meus 50 anos, né? Então, desde que eu botei para 30 anos, de 20 até 50, e quando chegar em 50, eu defino se eu vou continuar. A minha ideia lá atrás era parar de trabalhar com 50 anos, mas eu não sabia o quanto eu gosto de trabalhar, então, lá quando eu tinha 20 anos, então eu tenho certeza que eu não vou parar, que eu vou continuar num ritmo. Então eu devo investir em outras coisas, mas eu consigo retirar esse valor e colocar de repente em outros fundos mais rentáveis. Controlar nossas emoções, né, nas decisões financeiras, e a gente pode também trabalhar com empreendedorismo, né? Isso, o nosso projeto ele proporciona, né, também
levar esse tema para as escolas, levar esse tema para os alunos, levar esses temas para as pessoas, faz com que elas tenham um conhecimento maior, né, sobre gerar fontes de rendas com base naquilo que elas mesmas podem proporcionar, né? Matheus, eu sempre gostei de costurar. Pô, será que você não poderia trabalhar nesse setor, né? Que é um setor que nunca vai acabar. Matheus, eu sou ótimo na gastronomia. Será que não seria também uma possibilidade de você atuar nesse ramo? Podem começar, né, voluntariamente, podem começar fazendo cursos e tudo mais, se aprimorar tecnicamente. E eu falo muito isso, gente. A gente precisa ensinar empreendedorismo para as pessoas, a gente precisa falar de educação financeira para as pessoas, porque existem muitas pessoas que são excelentes profissionais, mas não entendem de empresas, não entendem de gestão, né? Então, pessoal, já atendi muitas pessoas que deixaram, né? Pô, era cozinheira no restaurante, era uma excelente cozinheira, era a principal cozinheira. Abriu seu, não foi um restaurante, mas abriu suas entregas de alimentações, começou a produzir alimentação, mas ela não tinha noção de ter uma empresa. Ela não tinha noção que precisava captar clientes, que precisava conversar com as pessoas, porque antes, como cozinheira, não tinha essa necessidade, que tinha que fazer gestão de pessoas, né, de quem trabalhava com ela, de que agora ela era a empreendedora, né, e as pessoas precisavam ter a decisão dela, diferente de como era antes. Ela precisava pensar na contabilidade, na gestão financeira. O que que eu quero dizer com isso? Que quando a gente é um excelente profissional e trabalha dentro de uma empresa, é uma situação. Quando a gente sai e vai ter a nossa própria empresa, que pode ser do mesmo ramo. Pensem que aquilo que você menos vai fazer é aquilo que você era bom, era aquilo que você dominava. Então, quando ela tem uma empresa gastronômica, aquilo que ela menos vai fazer é ser a cozinheira. Por quê? Porque ela precisa pensar na gestão como um todo, a não ser que ela tenha uma sociedade com uma outra pessoa que se complementem, uma é administrativa e a outra é técnica. Excelente. Isso pode dar um casamento muito legal. Porém, se não for isso, ela realmente vai deixar a parte técnica de lado para ter que cuidar da gestão como um todo, tá? Então, é isso que o Sebrae leva, né? Empreendedorismo para as pessoas, tá? Para que saibam ter empresas sustentáveis, porque o índice de empresas que abrem no nosso país, nossa, mas é lindo de ver. Mas o índice de pessoas que fecham suas empresas não é tão legal, né? Então, tem um equilíbrio muito forte, né, de pessoas que abrem, mas em até 2 anos fecham, infelizmente. E muito por falta de gestão. Muito porque não tinham dinheiro para abrir empresa e já começa pegando crédito, né? E pega crédito para uma empresa que não sabe se vai dar certo. E acaba fazendo que não tenha capital de giro e no próprio mês já começa a pegar dinheiro, né? E aí vira uma bola de neve, gente. Trabalhar com crédito tem que ter muita cautela. Trabalhar com cartão de crédito, mas não pagando a conta mínima, né, o valor mínimo ali do cartão de crédito. É um buraco que vai sendo cavado cada vez mais baixo, né? Ah, e a gente dificilmente consegue ter um controle depois. Então, o índice de pessoas negativadas acaba aumentando muito no nosso país. Algumas ferramentas práticas que a gente poderia trabalhar, né, dentro da sala que eu trabalho, junto com alunos ou com professores, né, com jogos de tabuleiro sobre finanças, simulações de orçamento mensal, desafios sobre economia e investimento, isso é muito legal, criação de feiras de empreendedorismo, projetos de planejamento financeiro para eventos escolares. Então, eu queria estimular vocês também a levar isso, é claro que a escola tem o seu planejamento, né? Como a gente falou até na semana passada presencial, as escolas já têm o seu planejamento, mas será que dentro desse planejamento não está alguma coisa, alguma ação ligada à educação financeira? Ou se não tem, a gente pode estimular, porque podem ter certeza que faz muita diferença na sustentabilidade, das pessoas que estão dentro das escolas. Aqui tem um videozinho, mas eu não vou mostrar não, deixa para vocês olharem depois, tá, gente? Cuidar bem do nosso dinheiro é o primeiro passo, né, para a gente realizar os sonhos. E a gente tem algumas ferramentas, né, que isso podem fazer a diferença para vocês. Aqui nesse QR Code, vocês têm um Excel
não sei se é Excel ou é um Word, mas vou até olhar agora, gente. Que vocês, para me lembrar, tá no Docs, na verdade, tá? Para vocês entrarem e que vai entrar numa planilha, um Excel, tá, como eu tinha falado inicialmente. Aí aqui tem algumas possibilidades de ferramentas, né, que são gratuitas, né? Geralmente, você sabe, né? A gente tem aplicativo gratuito, mas ele é limitado, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai evoluindo, vai precisando de mais atribuições, aí, infelizmente, a gente precisa pagar. Então, ali no meu dinheiro web é o que eu uso para meu planejamento financeiro pessoal. Esse eu não pago, porque o que tem ali já é o suficiente. Mas é o mesmo aplicativo que eu uso para as minhas empresas, mas ali eu uso a versão paga, porque daí eu preciso de outras ferramentas, de métricas, de indicadores, que pelo meu lado pessoal não se faz necessário. Eles têm funcionalidades como controle de gastos, criação de orçamento e definição de metas. E, gente, se vocês pudessem, né, criar suas metas, estimular as pessoas a criar suas metas, fazer as caixinhas do Nubank, ou fazer as caixinhas todos os bancos vocês podem, né, ter as suas caixinhas, não todos, mas os bancos digitais principalmente, vocês conseguem ter as suas caixinhas. Por falar nisso, gente, eu não sei que banco vocês usam, mas na minha humilde opinião não faz sentido algum a gente trabalhar com bancos que a gente tem várias taxas e não tem benefício, né? Não tem benefício porque a gente não precisa mais ir até o banco presencialmente. Então, eu, Matheus, trabalho com uma cooperativa de crédito e trabalho com dois bancos digitais. Eu trabalho com a Sicredi, né? Mas poderia ser outra cooperativa. Eu gosto bastante de cooperativa. E eu tenho o Banco Inter e o Banco Nubank. Esses três, eu não tenho nenhuma taxa. O Sicredi, ele tinha uma taxa mensal. Né? Mas lembrem que quando eu falei para vocês dos R$ 30, ali eu pagava R$ 49,50. Quando surgiu os bancos digitais, né? E os bancos digitais no início, gente, eles eram bastante focados em pessoa física. Eles entraram para isso, né? Até o Nubank lá atrás começar a testar a pessoa jurídica e hoje a maioria já tem PF e PJ. Então, quando eu entrei no banco digital, eu fui para a Sicredi e falei assim, ó, tô saindo, não tô utilizando o serviço de vocês, tanto quanto eu utilizava antes, e o banco digital não tem nenhuma taxa, não pago taxa mensal, lá eu pagava R$ 49,50. Então eu vou arredondar aqui para R$ 50, 50 vezes 12, R$ 600 eu pagava de taxa por uma coisa que eu não estava usando mais. Aí eles me isentaram eternamente, né? Então isso me ajuda a ter um controle melhor dos meus gastos, tirando alguma coisa que eu não estava usando. Então tentem fazer essa mensuração, gente, porque é importante que vocês tenham um banco, na minha opinião, público ou privado, né? Ou uma cooperativa. Por que que eu digo isso? Porque o crédito é muito mais caro no digital. Por que que é mais caro no digital? Inclusive nos bancos tradicionais. Porque tá fácil. Tudo que é fácil é mais caro, gente. Então, se vocês pegarem o celular e entrar no banco de vocês, vocês vão pegar um empréstimo agora com uma taxa de juros a 8,5%, né? Eu sei porque eu fiz isso no Banco Inter esses dias, só para brincar assim. Não peguei, jamais vou pegar nesse valor. Mas estava lá 8,5%. Gente, lembra quando eu falei ali para vocês do 12 lá no início da palestra, quando eu falei do 12%, né, da taxa de juros de um banco tradicional, mais 14,25 da Selic, que dava em torno de 2,28. Olha a diferença, gente. 2,28 para 8%, são quase 6% de diferença de taxa de juros composto, ou seja, juros composto é sempre a gente vai pagar um percentual da parcela anterior que já está acumulada, né? Não são parcelas fixas. Então se torna muito caro. Então, voltando, né, quando a gente quer um empréstimo, quando a gente necessita de um empréstimo, e depende muito para o quê, se for necessário para investimento ainda, aí seria o melhor, né? Porque você vai pegar um valor e ele vai transformar no valor maior. Esse é o interesse nosso. Você vai no banco tradicional que você vai pegar uma taxa mais atrativa, tá? Do que pegar pelo aplicativo, que vai ser rápido, não tenha dúvida, vai ser menos burocrático, menos dúvida ainda, mas vai ser muito mais caro. Esse é o preço da facilidade que se tem. Então é importante que a gente também tenha bancos tradicionais ou um banco tradicional para essa movimentação que a gente não sabe o dia do amanhã. Mas voltando às caixinhas, né? Façam as caixinhas
com as metas de vocês, metas rápidas, né? Metas mensais. Gente, eu acho incrível, assim, tem uma história de uma menina, né? Porque ela tem, não é menina, ela tem a minha idade, 37. Mas eu dei essa palestra 2 anos atrás, a gente estava no finalzinho da pandemia, então foi em 2022, 3 anos atrás. E ela falou assim, ó, Matheus, foi no final da palestra. Ela tinha 34 anos na época, né? 3 anos atrás. Ela já era avó de três netinhas, né? Com 34. E ela falou assim, ó, Matheus, eu ia comprar minha geladeira, era no final da na palestra. Agora, mas eu vou dar um jeito de guardar o dinheiro para comprar daqui a 3 meses e vou ficar com a geladeira como a minha atual, né, que tá bem velhinha, tá penando, mas tá aguentando. Para eu não, para eu ter um desconto legal na loja, porque eu sei que eles vão me dar, assim, ó, top. É isso. Beleza. Deu 3 meses depois, na verdade foi 4 meses depois que ela já tinha comprado. Eu tava na comunidade de novo, se chama Monte Cristo, a comunidade lá em Florianópolis, e ela tinha me falado que comprou a geladeira, conseguiu R$ 150 de desconto na geladeira, que isso o equivalente, eu acho que era 10% da geladeira que ela tinha comprado. E ela estava muito feliz com o que ela tinha aprendido e como ela tinha executado. É isso, gente. E era só uma geladeira, né? Só entre aspas, né? Que é muito para muita gente. Então, olha o quanto é importante meta rápida, meta pequena, mas meta alcançável. Isso é importante. Então, a gente precisa alinhar, né, as estratégias financeiras à missão da escola, né? Que a missão da escola nada mais é que formar cidadãos conscientes, se dá, né, as pessoas conscientes, os alunos, os jovens, que eles se tornem adultos conscientes, éticos e preparados para a vida. Então, a educação financeira ela vai nesse contexto, né, de promover responsabilidade, planejar, né, ter uma visão de futuro, mas de maneira mais organizada, né? Então, a gente coloca aqui algumas ações, né, de definir propósito comum, integrar ao currículo, contextualizar a realidade dos alunos, né? Então, não adianta eu estou conversando aqui com os agentes, né? Mas quando eu vou conversar com os alunos, até eu não usei termos técnicos aqui, e com os alunos eu uso muito menos. Tem que ser lúdico, tem que ser legal, tem que ser dinâmico, né? Tem que brincar com isso, porque faz com que eles entendam a mensagem que a gente quer levar junto à parte do conteúdo, né, técnico de uma maneira bem bacana, bem legal, bem suave. Por isso que eu falo, a gente trabalhar de maneira leve, envolver a comunidade. Né? Então, de novo, não adianta só trabalhar com os alunos, não adianta só trabalhar com os professores, se a gente não trouxer as comunidades, se a gente não levar o Sebrae nas comunidades, o Sebrae tem a expertise disso, de proporcionar isso, a gente acaba não transformando uma cultura, não transformando uma realidade. A gente acaba tendo caixinhas apenas, e não muda o contexto geral. Então, a gente precisa, sim, debater com os pais, debater com as comunidades como um todo. Estimular a prática e a reflexão, desenvolver projetos interdisciplinares e promover atividades de planejamento de sonhos, né? E a gente falou bastante sobre isso, porque eu gosto muito de planejar meus sonhos. Então, gente, nós temos educação financeira em cada fase da nossa vida, né? Desde a infância, né, como a introdução ao conceito do dinheiro, de poupar, de trocar, né? O escambo, ele existe desde sempre, né? E vai continuar existindo as trocas, mas aqui na troca a pessoa já entende o valor daquilo que ela tem versus aquilo que ela vai ganhar. Na pré-adolescência, a gente tem um planejamento já da mesada, caso tenha, né? Os primeiros orçamentos, a noção do valor do dinheiro. Na adolescência, o consumo consciente, né? Porque ele já acaba consumindo com seu próprio recurso ou já com essa mesada de ter suas metas, né? Eu quero comprar o meu carro com meus 18 anos. Beleza, então o que você precisa fazer para guardar seu carro? Eu aprendi, gente, sobre não foi sobre gestão financeira, mas quando eu era estagiário, que eu falei para vocês lá com 14 anos, eu recebia R$ 150. Nunca me esqueço do valor. E eu fui no banco sacar o dinheiro e eu saquei 105. No primeiro eu saquei 150, no segundo mês eu saquei não, foi R$ 200. R$ 200. E assim, mas eu recebia 150, né? Aí eu vi R$ 200 assim, cara, vou comprar o tênis que eu queria.
Foi minha primeira aquisição. Comprei meu tênis de R$ 200 e fiquei muito feliz achando que o banco tinha errado. E o banco jamais vai errar. Que o banco tinha errado, porque tinha 200 lá para mim. E quando eu ia uma vez no mês, não tinha aplicativo, lógico, né? Eu ia no outro mês para pegar o dinheiro de novo, e quando eu fui ver já não tinha mais 150, que era o meu salário, né? Já tinha 150, menos os 50 que eu peguei emprestado, né? Que não era meu, né? Mas já que estava lá disponível, menos os juros sobre isso que eu tinha pego. Ou seja, quando eu fui tirar, tinha tipo R$ 88, né? Porque eu perdi R$ 12 em cima dos 50 que eu peguei em um mês. Então, assim, gente, ali eu já aprendi que, opa, o banco não erra. Então, eu só utilizo aquilo que eu realmente tenho. E na vida adulta, né? Planejamento da nossa carreira, tendo as previdências, investimentos e o nosso patrimônio. A gente trabalha com uma abordagem mais humanizada na educação financeira, né, para a gente formar pessoas e não consumidores, mas formar pessoas, promovendo roda de conversa, incentivando o planejamento financeiro, estimulando o consumo consciente e criar diários financeiros para as pessoas. Então, o que que precisa fazer? Ter orçamento, né, saber para onde o seu dinheiro vai. Então, se vocês pudessem, né, ter uma ferramenta de gestão para anotar, pode ser num papel, gente. O papel, importante é ter controle. Qual que é o problema do papel? É que você não consegue depois mensurar, comparar meses. Né? Você não consegue saber qual mês que você gasta mais, qual mês que você gasta menos. Você pode até fazer a somatória no final, mas você vai perder muito tempo. Né? Quando é automatizado, pô, você já tem os gráficos que ilustra, né, rapidamente aquilo que a gente está querendo demonstrar. Preciso também ensinar sobre economia, né, de ter reservas para o nosso futuro, de investir, né, fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o dinheiro, ter um consumo consciente, como a gente já falou bastante, diferenciar desejos e necessidades e criar oportunidades por meio do empreendedorismo. Então, aqui a gente tem várias ações que poderiam ser geradas de educação financeira, né, para os colégios, para os professores, para os alunos, se baseando somente nesses 5 tópicos, e aqui tem muitas ações a serem feitas. Aqui a gente tem alguns colégios, né, que a gente pesquisou, que já implementam a educação financeira, né, que levam para isso, que criam logo para isso, né, aqui em São Paulo, por exemplo, né, criaram uma jornada transformadora de empreendedorismo dentro das escolas, né, que os alunos criaram de grupos dessa jornada para solucionar problemas e terem soluções, né, apresentaram seus projetos de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, foi muito legal, né, o que eles fizeram aqui. Aqui tem outras instituições que foram premiadas, inclusive, né, até pelo Banco Central, nesse caso no Paraná, de um programa que eles criaram sobre aprender valor. Gente, são 11h15. Eu queria muito conversar com vocês. A gente deve finalizar 11h30, mas eu queria deixar esses 15 minutos para tirar a dúvida de vocês, para que vocês conversassem comigo um pouco. Eu até vi aqui, ó, agora que eu estou pegando as mensagens. A Luzia perguntou: Selic é alta? Selic alta é um bom momento para investir? Com certeza. Tá, com certeza, Luzia. Eu não sei se no decorrer da palestra eu acabei já falando, né? Mas esse é o momento de investir sim, porque investimento alto, né? Selic alta, faz com que a taxa de juros a gente tem que trabalhar a nosso favor e não a gente pegar dinheiro porque a gente vai estar trabalhando a favor do banco. Então, Selic alta sempre investimento. E nunca ou evitar empréstimos, porque a taxa vai estar muito elevada. Só para vocês terem uma noção, a Selic, gente, quando a gente pega um empréstimo, a gente pega uma taxa, faltou um nome, mas ela é flexível. Até se alguém me ajudar aqui com um nome, o que que eu quero dizer com flexível? Taxa é pré-fixada, tá? Beleza, já lembrei. O que que isso quer dizer, gente? Quando eu pego a 14,25, não quer dizer que essa taxa sempre vai ser 14,25. Por quê? Porque eu pego um empréstimo, por exemplo, para 24 meses para pagar, ou seja, daqui a 2 anos. Quando eu pego esse empréstimo em 2 anos, a Selic não vai estar 14,25 daqui a 2 anos. Ela pode estar mais alta, geralmente não, a não ser que aconteça algo extraordinário pelo lado negativo, ou ela pode estar mais baixa.
né? Então, o nosso empréstimo ele vai acompanhar essa Selic. Tá? Então, o que que eu quero dizer com isso, gente? Lá na pandemia, teve várias pessoas que pegaram, mas muita gente pegou empréstimo, né? Eu me especializei em crédito em 2020, então eu tinha muito trabalho pelo Sebrae, né? Que dentro do meu estado eu virei especialista nisso. E dentro desse contexto, as pessoas pegavam empréstimo em 2020, 2021, tinha uma carência de até 12 meses desse empréstimo, ou seja, você pagava um ano depois, só que até você pagar um ano depois, a Selic, que era 2%, já estava, sei lá, 4,25. Então você já não estava pagando a 2%. Você não começava a pagar 2%, você estava pagando a parcela a 4,25. E depois da carência, você parcelou em 48 vezes. Isso é real, tá, gente? Então, 4 anos depois, de 2021. Ou seja, a pessoa está terminando de pagar o empréstimo dela agora, né, em 2025, ou no final de 2024, e ela pagou com uma Selic de 14%. Então, quer dizer que ela começou com um empréstimo mais em conta, não vou falar barato, que empréstimo nunca é barato, e ela terminou com uma taxa muito mais alta. Então, quando a gente tem uma taxa baixa, o empréstimo deveria ser com parcelas menores, ou seja, com prazo menor. Por que prazo menor? Porque a Selic tende a aumentar e certamente você vai pagar por esse aumento. Se a Selic tiver agora 14,25, Matheus, eu preciso pegar um empréstimo urgente. Se você conseguir uma carência, isso é importante, né? E pegar a taxa pré-fixada, porque ela vai acompanhando e ela tende a diminuir, gente. Vai chegar em 16 sim no primeiro semestre. Tenho convicção, não tem como eu falar isso, né? Mas a possibilidade é muito alta disso acontecer, mas depois vai baixar, né? Até porque ano que vem é ano eleitoral e muita coisa positiva vai acontecer, porque a gente sabe que é um ano importante de mudanças. Dúvidas, gente? Me fala aí, né? Vocês, dentro do município de vocês, que vocês estão atuando, vocês observam que as escolas já atuam com educação financeira, falam sobre esse tema? Vocês observam que está rolando alguma ação no município, na sociedade como um todo, não só na escola, ou é um assunto que ainda não rola? Deixa eu descompartilhar minha tela. Já vou até colocar o drive aqui, gente, para vocês terem acesso a isso que eu estou falando. Algumas escolas. Obrigado, gente. Vão falando comigo aí. Algumas das escolas da rede privada têm a disciplina de empreendedorismo. Legal. José, realmente no privado isso rola mais, né? Que no público, né? Na escola privada a gente vê, não que seja muita diferença, tá, gente? Mas a gente vê que rola mais. No município eu ainda não vi a iniciativa. Cara, a gente pode, né? O Sebrae tem ações com o município, inclusive, não somente com as escolas, que vai num contexto maior do que a gente está fazendo. Então, verifiquem na regional de vocês, né, se tem algum projeto, né, que está rolando já, não só com a Secretaria de Educação, né, mas o município como um todo, né, para que de repente a gente consiga levar essas ações que estão sendo feitas entre Sebrae com o município para a escola. No município, não conheço ações sobre educação nas escolas públicas. É uma pena, mas, gente, como eu mostrei, tem vários exemplos ali, né, de escolas que já trabalham com isso. E olha, na verdade, eu não vejo isso como um lado negativo, eu vejo como um lado de oportunidade para vocês. O restrito pode achar que eu vou aprovando, tá? Depois ali. Então, olha quanto vocês têm de oportunidade. Quando eu verifico, isso aconteceu muito na pandemia, tá, gente? Quando eu avaliei que as pessoas não entendiam sobre crédito, elas não tinham noção, né, do quanto elas pagariam, como é que funcionaria o processo até eles chegarem no crédito, eu me especializei nisso. Quando eu me especializei nisso, gente, choveu demanda, choveu oportunidade para mim. Então vejam se vocês não estão observando isso já com uma ação na escola, no município, vocês podem levar, vocês podem estimular, junto com o Sebrae, vocês são o Sebrae, né, mas junto com a regional, junto com o sênior, estimulem que essas iniciativas sejam feitas nas escolas. É bem legal. Ensino técnico, realmente, ensino técnico já. A parte técnica ali já até demonstra que é um pouco diferente, né? Que já vai levando para um caminho mais profissional, né? Que vai demonstrando para as pessoas em como que elas podem gerar mais renda
com alguma. Depende do que é a parte técnica, né? Tem técnico do próprio Senai que já vai levando para a indústria e tudo mais. Beleza, gente. Se vocês não têm mais alguma dúvida, Glauci, era isso, né? Compartilhei ali o drive com vocês. Tentei trazer de uma forma suave, né? Não falo tantos termos técnicos. Eu estava num evento aqui ontem que a gente focou muito em economia. Eu acho incrível, né? Mas somente eu e mais umas 3 pessoas de 300 estavam lá, certamente, né? Porque é um assunto que a galera não gosta muito, mas eu sou um defensor muito forte dessa pauta. Matheus, muito obrigada, foi incrível. Estava aqui fazendo minhas anotações também, porque a organização financeira é algo importante para a vida, né? Muitas das coisas que você falou foram incríveis. Por exemplo, um coach aqui que eu coloquei, né? Um destaque que eu coloquei, que a economia começa nas decisões diárias. E isso é tão importante, porque às vezes a gente decide com emoção, e a emoção nos leva a tomar decisões impensadas. Então, o quanto é importante pensar sobre o que a gente está fazendo para que a gente alcance os nossos sonhos. É aquela coisa do disciplina e liberdade, né? Além disso, foi bem importante a questão da diversificação dos investimentos e foi massa a sua palestra. Muito obrigada. Eu acho que todos nós aprendemos muito e eu gostaria de dizer para vocês, Ali, que a educação empreendedora também tem soluções para isso, para auxiliar na chegada dessa educação financeira nas escolas. Então, a gente tem um grande tempo aí para conversar. Vamos juntos e a gente faz impacto, né? Melhora essa educação como um todo. Muito obrigada a todos. Eu quero dizer que lá na segunda-feira nós vamos ter aqui o Dario de Araújo. Não sei se é Dário ou Dario. Você falou certinho, Dario. É Dario? É, pois é. Falando sobre a arte da facilitação de grupo e de equipes. Eu aguardo vocês aqui. Por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença que a Maria Clara disponibilizou aí no chat. E saibam mais, usem esse drive e as outras coisas que o Matheus colocou. Acho que esse é um tema muito importante para que a gente se aproprie para a vida e também para a nossa atuação profissional. Muito obrigada, Matheus, obrigada, Maria Clara, obrigada a todos vocês que estiveram aqui acompanhando e vamos juntos, tá bom? Um bom dia. Tchau, gente. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Bom dia e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.